Juntos, vamos tecer uma rede de amor que transcende os limites do tempo e do espaço, unindo corações em uma jornada de conexão universal. Agora, a essência disso tudo é, a primeira coisa é entender a natureza de como a existência está acontecendo. Você pode olhar tanto para este quanto para o átomo, ou pode olhar para o universo. Se você quiser olhar para o universo, é complexo, é difícil, porque você não tem um assento na galeria, sabe? Não existe... Não é como um estádio que você pode sentar em algum lugar e observar todo o universo. É bem difícil. Você só pode ver em pedaços. Se você quer ver um átomo, ninguém nunca viu um átomo, sabia disso? Você sabia disso? Nem mesmo em um supermicroscópio de elétrons você não consegue ver um átomo. Observamos a sua atividade, mas nunca vimos um átomo propriamente dito. Mas o quebramos? Nós somos capazes de quebrar coisas que nem mesmo podemos ver. Esse é o nosso... Temos muito orgulho disso hoje em dia. Podemos quebrar qualquer coisa. Se nós podemos fazer ou não é algo questionável, mas nós podemos quebrar tudo o que quisermos. Até mesmo sem podermos vê-lo, nós podemos quebrá-lo. Agora, o que você vê e o que você não vê por si só é uma coisa muito incerta, no sentido de que... O que é isso que você pode ver? Neste momento, você pode ver minha mão? Sim. Você só pode ver a minha mão porque a minha mão bloqueia a luz. Se a minha mão não parasse esta luz, se ela permitisse que a luz passasse através dela, você não veria esta mão? Sim? Ou, em outras palavras, neste momento, o seu aparelho visual pode ver somente as coisas que bloqueiam a luz. Qualquer coisa que permita a passagem da luz, você não consegue ver? Antes de mais nada, você não consegue ver a própria luz? Você consegue ver a luz que está aqui? Não. Somente o que bloqueia a luz, você consegue ver? O que não bloqueia a luz, você não consegue ver? Muito ruim, não é? Você deveria ser capaz de ver todas aquelas coisas que permitem a passagem da luz, pois são coisas importantes, mas neste momento, seu aparelho visual é treinado para ver, ou é capaz de ver apenas aquilo que bloqueia a luz. Portanto, todo o processo de ver a vida como ela é significa, em primeiro lugar, a evolução de um olho não pensativo, um olho livre de pensamento. Quando eu digo livre de pensamento, ele está livre da marca da memória. Neste momento, estes dois olhos estão muito carregados de memória. Veja, você pode notar que, se você vir um grupo de pessoas assim, se você casualmente olhar assim, se entre essas centenas de pessoas houver um rosto com o qual você esteja familiarizado, você verá que, de repente, esse rosto irá se destacar. Já notou isso? Já notou isso? Você está andando numa rua, há centenas de pessoas lá. Seu amigo está entre elas. Se você olhar aqui, somente o rosto deste amigo será mais evidente do que o restante dos rostos, porque este olho funciona com a memória. Quanto mais memória você tiver, melhor ele verá. Sem memória, ele não consegue ver. Memória significa um passado acumulado. Memória significa informação. Memória significa aquilo que não existe, mas que age como se existisse. As memórias são mais reais do que a realidade, não é verdade? Sim ou não? Veja, quero que você entenda. Tudo em sua vida é comandado pela memória. Não é só o seu pendrive. Tudo na sua vida. Quando eu digo memória, não é apenas o que você carrega aqui. O seu próprio corpo é um corpo de memórias. O porquê de, se você come uma banana, ela se torna um corpo masculino, e se ela come uma banana, ela se torna um corpo feminino, é simplesmente por causa da memória que o corpo contém, não é mesmo?
A informação que está armazenada neste corpo e naquele corpo são diferentes? Com a mesma banana, ele se torna um homem, com a mesma banana, ela se torna uma mulher. Sim ou não? Ou vocês estão comendo diferentes tipos de bananas? A mesma coisa, a mesma comida, se você comer, ela se converte numa forma única. Em uma pessoa, ela se transforma em pele escura. Em outra pessoa, ela se transforma em pele clara. Como? A memória que você carrega. Você se lembra do seu tataravô? Você não lembra? Mas o nariz dele está posicionado bem na sua cara. O seu corpo se lembra, não é mesmo? Você talvez não tenha nenhuma ideia de quem ele foi, mas o seu corpo se lembra ainda hoje. Como seus antepassados eram 1 milhão de anos atrás, ele ainda se lembra, não é mesmo? Então o que você chama de meu corpo é apenas um corpo de memória? E os olhos estão carregados de memória. Um olho que está carregado de memória, um olho que está corrompido pela memória, não consegue ver nada da forma que realmente é. Ele só verá as coisas como lhe for conveniente, pois o software está funcionando a partir de dentro. Ele não permitirá que você veja nada como realmente é. Isto é o que, tradicionalmente, chamamos de karma. Está em seu corpo, está em suas energias, está lá na maneira como suas reações químicas acontecem, está em seu cérebro, na sua mente, está em todas as coisas. Na própria energia física que você carrega, existe memória. Porque você verá que as energias de cada pessoa se comportam diferentemente umas das outras, simplesmente por causa do tipo de memória que elas carregam. Se você quiser se livrar disso, será um longo processo. E se você se livrar disso, o desmantelamento da personalidade e do corpo vão acontecer. Portanto, outra maneira é criar uma distância dela. Simplesmente mantê-la um pouco afastada. Quando você quiser brincar com ela, você brinca com ela. Quando você quiser desligá-la, você deve ser capaz de desligá-la. Portanto, para isso, é necessária uma visão exterior. Agora mesmo, seus ouvidos estão carregados de memória, seus olhos estão carregados de memória, sua língua está carregada de memória, porque se você nasceu em Karnataka, se você vai para o norte da Índia, a comida não é gostosa, porque a língua está carregada de memória? Sim ou não? Você já sofreu disso ou não? Você foi para o norte e eles falavam alu badi, alu moter, alu palak, alu parota, alu. Era o que eles falavam? Você não aguentou ficar lá? Como sua língua está carregada de memória, ela quer as mesmas coisas de novo, senão ela vai sofrer. Portanto, estar carregado de memória significa que um casulo do passado está te prendendo. Isso não permitirá que você nem mesmo se mova para o presente. Um casulo do passado lhe segura e você permite que ele faça isso. Porque você se sente seguro, ele cria um casulo. A segurança. Mas na segurança também existe prisão. Você estará realmente seguro se o trancarmos em um cofre, não é mesmo? Mas o problema é que você não pode sair. Esse é todo o problema. As paredes que você constrói como autoproteção também se tornam paredes de autoaprisionamento. Essa é a natureza da vida. Se você se tranca por dentro ou por fora, é a mesma coisa. Caso você não abra a porta, se alguém o trancou por fora ou se você se trancou por dentro, não há diferença. De qualquer forma, você está preso, não é mesmo? Pelo menos se alguém te trancou do lado de fora, você pode ao menos reclamar e gritar. Se você se trancou por dentro, você só pode ficar deprimido. Não pode nem mesmo gritar. Com quem você vai gritar? Portanto, esse processo para o qual estamos olhando é que a memória deixa impressões por si só em todos os níveis, até o nível elementar. Dos 5 elementos que funcionam aqui, bem a partir daqui, o trabalho da memória começa. Então, quando pronunciamos a palavra karma, não é uma simples fórmula, ou não é como, sabe, as pessoas andam falando a teoria do karma.
Nós não estamos falando sobre nenhuma teoria, nós estamos nos referindo a uma certa realidade. Karma significa memória, ação e memória. Uma ação do passado só existe em forma de memória, não é verdade? Sim? A memória não é apenas o que você carrega aqui. Cada célula do corpo carrega a sua própria memória. O motivo pelo qual um átomo se comporta diferentemente de outro átomo, embora ele tenha os mesmos ingredientes, é porque ele tem uma memória. Um átomo de hidrogênio tem um tipo de memória, um átomo de oxigênio tem outro tipo de memória. A não ser que você os misture, eles vão continuar a se comportar dessa maneira. Isso está em um círculo pequeno. Você está em um círculo um pouco maior. O universo está em um círculo muito maior, mas a mesma memória governa tudo isso. Então, quando nós falamos karma, nós não estamos falando de algum conceito ou de alguma filosofia. Nos referimos a uma certa realidade que está encontrando manifestação em quem você é. O próprio formato do seu corpo é por causa da memória. Se uma ave come uma manga, ela se torna uma ave. Se uma minhoca come uma manga, ela se torna uma minhoca. Se você come uma manga, você se torna um ser humano. A mesma manga, quantas coisas ela está fazendo, dependendo dos tipos de memórias que carrega, não é? O que você chama de semente? Se você planta a mesma semente, se você planta uma semente no mesmo solo, aqui você planta uma mangueira, ali você planta uma macieira, no mesmo solo. Esta só vai produzir maçãs, aquela só vai produzir mangas. Eu sei que há uma foto de jornal onde, sabe, uma jaca se transformou em banana. Isso é diferente? Sim, você viu isso? Vocês são todos de Bangalore ou Devanali? Não? Vocês não viram isso? Um monte de bananas saiu de uma jaca por alguma razão? Isso é uma aberração? E isso aconteceu por causa de alguma hibridação? Não sabemos quem fez a mistura? Mas, essencialmente, se você, no mesmo solo, se você plantar uma semente de maçã e uma semente de manga, aquela só produzirá maçãs, esta só produzirá mangas, porque a semente é uma certa quantidade de memória, não é? Quer seja a semente de uma planta, ou a semente de seu pai que entrou no ventre de sua mãe, é apenas memória e memória e memória, não é verdade? Isso é karma, e isso vem lá de trás. Até o nível elementar, tudo é memória. Somente o elemento puro está livre de memória. Então a ideia, quando começamos, nós começamos com o Bhutesha, porque essa é a coisa mais importante, que ele dominou os elementos, é por isso que nós o reverenciamos. Porque ele dominou os elementos, ele tem um olho que não tem memória, um olho sem marcas, que vê tudo do jeito que é. Portanto, yoga essencialmente significa desenvolver um olho que não está contaminado pela memória, que simplesmente vê. Ele não vê as coisas da maneira como sua memória a perverte, ele simplesmente vê tudo do jeito que é. Esse olho verá aquelas coisas que não param a luz. Neste momento, estes dois olhos só conseguem ver o que para a luz. Se você começar a ver algo que não para a luz, isso significa que outra dimensão do olho está começando a funcionar. Este não é um problema simples. As pessoas sofrem com isso por toda a vida sem saber como lidar. Independente da idade que você tenha e você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção, se você olhar para tudo simplesmente da maneira que é, tudo tem um imenso valor. A vida não é uma corrida. Se a vida for uma corrida, você deve chegar logo à linha de chegada. Muitas vezes me encontro em uma situação em que não estou feliz comigo mesma. Comparo minhas habilidades, conquistas e até minha aparência com a de outros. E acho que essa é uma das razões da minha baixa autoestima. Como você acha que posso aumentar minha autoestima e me livrar dessa autodepreciação que sinto por mim mesma? Bem, essa autoestima, essa autoconfiança, todas essas coisas, infelizmente,
têm sido muito vendidas no planeta? Por que você precisa de estima? Por que você precisa de estima? Estima é porque você quer ser um pouco mais do que a outra pessoa o tempo todo. Infelizmente, nossos sistemas educacionais foram feitos desse jeito desde o jardim de infância. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Você quer ser o primeiro. Então, o seu senso de felicidade só acontece quando todos estão indo pior do que você. Que tipo de vida é essa? Por que estamos estruturando nossas vidas desta maneira, em que se todos estiverem indo mal, eu me sentirei ótimo? Eu acho que a doença... Alô? Você acha que é alegria ou doença? Por favor, me diga. Se todos vocês estão indo mal, eu me sinto ótimo, porque agora eu sou o número 1. Não. Isso tem que acabar. Desde cedo, infelizmente, isso está sendo imposto na mente de uma criança, que você tem que estar acima de todos os demais. Isso é como, eu quero que você apenas imagine se isso acontecesse a outras criaturas, digamos que aconteceu com as plantas, árvores e animais. Se uma formiga quisesse se tornar como um elefante, ela seria uma formiga-elefante terrível, não é? Suponha que um pé de manga queira se tornar como um coqueiro. Seria um pé de manga horrível porque com um galho assim, nenhuma manga brotaria disso? Uma mangueira é assim, um coqueiro é assim. É assim que deve ser. Isso tem acontecido porque, de muitas maneiras, as pessoas têm metido essas coisas em sua mente, o que é bom, o que é ruim, o que é alto, o que é pequeno, o que é para cima, o que é para baixo. Por causa disso, você nunca prestou atenção a todos os aspectos da vida, no sentido, talvez, pessoas das humanas e advogados, o que você é? Ah, o pessoal da contabilidade. Você nunca prestou atenção a essas coisas? Eu passei muito tempo prestando atenção a tudo quanto é tipo de criaturas, formigas, gafanhotos, minhocas e tudo mais. Se você observar, digamos, uma formiga, ou vamos pegar algo um pouco mais que uma formiga, como um gafanhoto, é mais fácil de vê-lo. Se você olhar para ele com atenção, quem quer que tenha criado este gafanhoto prestou tanta atenção a um gafanhoto quanto prestou a este aqui? Por favor, preste atenção e veja. Quando a fonte da criação deu igual atenção à formiga e a você, quem diabos é você para pensar que uma formiga é uma criatura inferior e você é um super ser humano? Por que você está fazendo este julgamento? A criação não fez esse julgamento. Você pode pensar que é superior simplesmente porque, de uma forma ostensiva, você está caminhando neste planeta, mas isso não é verdade. O fato é o seguinte. Veja, se todas as minhocas deste planeta, agora mesmo, se todas elas morrerem, todas as minhocas, em cerca de 12 a 18 meses, toda a vida neste planeta cessará, tudo, incluindo você e eu. Suponha que todos os insetos morram hoje. Dentro de algo como 2 anos e meio a 4 anos, toda a vida cessará. Mas se todos os seres humanos morrerem, o planeta florescerá? Sim, nós fazemos bom estrume. Se os seres humanos desaparecerem, pelo meio desse edifício as árvores vão crescer, não é? Sim ou não? Tudo florescerá. Então, quem diabos está lhe dizendo que você é a vida mais importante? Essa ideia de que o cosmos é centrado no homem é uma ideia estúpida. Neste cosmos, até mesmo esse sistema solar é uma pequena partícula. Amanhã de manhã, se todo o sistema solar evaporar, ninguém notará isso. Isto é o quão pequeno ele é. Nesta pequena partícula, o planeta Terra é uma micropartícula. Nesta micropartícula, Bengaluru é uma super micropartícula. Nisto, você é uma grandíssima pessoa com uma grande autoestima. Isto não é um problema simples. As pessoas sofrem com isso por toda a vida sem saber como lidar. Essencialmente, é apenas isto.
Você se meteu num lugar onde a maioria dos seres humanos está neste lugar. Você se coloca num lugar onde você não consegue lidar com seu próprio processo de pensamento e com suas emoções, apenas isso. Você encontra pessoas de 50, 60 anos que ainda não descobriram como lidar com seus pensamentos e com suas emoções. Estas são faculdades básicas. Quando diabos é que você vai aprender a usar o seu pensamento e a sua emoção? Suponha que você tenha 20 anos de idade e ainda não sabe como usar os seus dedos. As pessoas dirão que você é uma pessoa com deficiência, não é? Seja qual for a sua idade, e você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção, você também é uma pessoa com deficiência? Alô? Você é ou não é? Você mesmo está se debilitando? A razão pela qual isso aconteceu é simplesmente porque você criou divisões que não são naturais na existência, que não existem em nenhum outro lugar, exceto na mente humana. Sim? Em nenhum outro lugar isso existe, exceto na mente humana. Por que você é uma menininha? Posso chamar você de menininha? Sim, pode. Estou dizendo a vocês, meninos, ela não é uma menininha. Para mim, ela é uma menininha. Quando a minha filha estava crescendo, ela cresceu comigo viajando por todo lugar. Quando ela tinha 3 meses e meio de idade, ela viajava sozinha comigo. Eu dirigia por toda a Índia com ela amarrada no banco do carro. Então, ela cresceu dessa forma, todos os dias estávamos numa família diferente. As pessoas são maravilhosas, mas existe um problema com os adultos. No momento em que eles veem uma criança, eles querem ensinar à criança algo que não funcionou na vida deles. Você tem que ver, essa necessidade é tão compulsiva. No momento em que eles veem uma criança, eles têm que ensinar. Eles têm que ensinar. Então eu criei uma regra. Veja, você pode brincar com ela o quanto quiser, pode falar com ela, mas ninguém vai ensinar nada a ela. Mas Sadhguru, ela não aprenderá nada. ABC, pelo menos 1, 2, 3, eu disse nada de 1, 2, 3. Então eles disseram, ela não saberá contar nem mesmo os dedos dela. Eu não me importo. Se ela não souber como contar os dedos, desde que ela saiba como usar os dedos, eu não me importo. Ela acha que tem 1 milhão de dedos, qual é o meu problema? Mas eles querem ensinar 1, 2, 3, ABC, Mary tinha um carneirinho. Eu disse, eu não me importo se Mary tinha um carneiro ou não. Vocês não vão lhe ensinar nada. Então ninguém ensinou nada a ela. Ela é todo ouvidos, todo mundo a tratava, porque se você não tem nada a ensinar, você tem que tratar alguém como seu igual. Então ela cresceu, por volta dos 2 anos e meio e 3 anos de idade, ela conseguia dizer, decorado, uns 700 a 800 nomes, todos de adultos. Ela achava que todos eram seus amigos, porque todo mundo falava com ela como se ela fosse uma adulta. E eu não a teria mandado para a escola, mas minha agenda ficou totalmente louca e eu tive que colocá-la em alguma escola. Então, quando ela tinha 12 e 13 anos de idade, um dia ela voltou para casa e algo tinha acontecido na escola que a perturbou. Então ela veio até mim e disse, você está ensinando a todos tantas coisas, você não está me dizendo nada? Eu disse, veja, eu não faço isso sem ser solicitado. Agora que você veio, apenas sente-se. Isso é tudo o que você precisa saber. Nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você. Ela olhou para mim assim, e você? Esse tipo de coisa. Eu disse, especialmente eu, porque no momento em que você me olhar como se eu estivesse acima de você, você deixará de me perceber completamente. Se você olhar para mim simplesmente do jeito que sou, haverá muito valor nisso. Se você me olhar como se eu estivesse acima de você, o que você vai fazer? Provavelmente tirar minha fotografia e pregá-la na sua parede, como você faz com tantas pessoas que são de valor nesse mundo. Você simplesmente olhe para mim pelo que sou, não me olhe como se eu estivesse acima de você. Nem olhe para ninguém como se estivesse abaixo de você, isso é tudo. Nunca olhe para nada como se estivesse acima de você, nem abaixo de você. Se você vê tudo simplesmente do jeito que é, tudo terá um valor imenso, todos têm um lugar e um valor em suas vidas, não é? Cada criatura tem valor. Por não percebermos isso, quantas coisas nós destruímos neste mundo, simplesmente porque pensamos que isso tem valor e isso não tem valor. Não existe nada aqui que não seja valioso, tudo tem seu valor. Talvez você não seja capaz de vê-lo. Portanto, não se estabeleça assim, você versus o resto do mundo. É uma péssima competição para entrar.
Você quer ser o número 1 neste planeta. É um lugar horrível? Todo mundo abaixo de você e você por cima. É um bom lugar para se estar? Eu acho que é um lugar doentio. Essa atitude de querer estar à frente de alguém precisa assumir? Bem, para se divertir em um jogo ou algo assim, você compete, isso é diferente. A vida não é uma competição, a vida não é uma corrida. Se a vida for uma corrida, você deve chegar logo à linha de chegada. Se você pensa que a vida é uma corrida, você deve estar na linha de chegada hoje. Eu posso lhe dizer como. Você quer chegar lá? Não. Isto não é uma corrida. Este é um tremendo privilégio de termos vindo como seres humanos. Isso significa que nossa capacidade de experienciar a vida é de uma proporção muito maior do que de qualquer outra criatura neste planeta. Esse é o significado de quem somos, sim? Nós podemos experienciar a vida de maneiras muito mais vívidas do que como uma formiga pode experienciar, como um gafanhoto pode experienciar, como alguém mais pode experienciar. Este é nosso privilégio. Em vez de experienciar a vida, estamos tentando ganhar a corrida. Se você ganhar a corrida, você deve estar no crematório hoje. Você não precisa de nenhuma autoestima. Nesta cultura, se você não sabe disso, pode haver pessoas com nomes como este, haverá um Ramadas, um Krishnadas, o que seja. O que isto significa é que as pessoas estão conscientemente assumindo o nome de um escravo, porque um escravo alegre e com disponibilidade é um tremendo ser humano. Somente alguém que foi escravizado por alguém, isso é um caso diferente. Mas voluntariamente, eu estou disposto a fazer qualquer coisa que seja necessária neste mundo, é um escravo maravilhoso, não é? Eu sou um. Até a próxima aventura. Mantenha-se conectado para mais conteúdo inspirador e não se esqueça de convidar seus amigos para se juntarem a nós nessa jornada de aprendizado e evolução.